Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Cleo, eu sou um designer de identidades visuais e hoje eu quero dar duas recomendações de site, onde você pode escolher fontes de qualidade que são gratuitas. E, em terceiro lugar, eu quero dar uma sugestão tipográfica, né? Algumas recomendações em relação a tamanho, né? Como que você pode utilizar de uma maneira apropriada para você estar utilizando no seu Instagram. Começando das fontes gratuitas, né? Existem dois sites que eu vou recomendar, mas eu sempre gosto de dar esse adendo, que quando a gente está construindo marca, a gente sempre preza muito pela questão da distinção de uma marca. E é muito difícil você alcançar a distinção de uma marca se você estiver utilizando fontes que muitas pessoas estão utilizando. E apesar de a gente ter alguns exemplos, como por exemplo o Google Fonts, que oferecem fontes de altíssima qualidade gratuitas, se você dar uma checada ali, cara, na quantidade de vezes que essa fonte foi baixada, você vai ver que existem algumas fontes ali que já foram utilizadas bilhões de vezes. Isso significa que você é só mais um dentre bilhões que está utilizando aquela fonte. Dificilmente, cara, você vai conseguir alcançar distinção utilizando uma fonte que todo mundo está utilizando. O Google Fonts ele não vai ser uma das recomendações. O que eu gosto de recomendar são geralmente sites que são menos movimentados, vamos colocar assim, né? Sites que são menos conhecidos. Mas eu acredito que dentro de pouco tempo eles vão se tornar tão conhecidos quanto. Talvez não, talvez alguns deles não, mas geralmente isso acontece, então aproveita, né, enquanto eles oferecem diversas opções gratuitas e de altíssima qualidade. Eu vou começar sugerindo um aqui que eu já utilizei muito, principalmente quando a gente fala sobre projetos que a pessoa tem pouquíssimo recurso, né, ou nenhum recurso para iniciar, que ele é o FontShare. O FontShare ele é basicamente um local onde você consegue baixar fontes gratuitas, mas as fontes que são disponibilizadas lá, elas vêm da Indian Type Foundry, né, que é uma função tipográfica indiana, e eles oferecem ali algumas versões gratuitas. Cara, você vai encontrar algumas opções de fonte, fontes com serifa, fontes sem serifa, fontes para texto, fontes para título, e existe uma variedade relativamente grande de opções ali. E o site em si ele é muito intuitivo, você consegue ali escrever os textos ali para alterar, semelhante ao Google Fonts, inclusive, né, alterar o peso e tudo. E o que eu recomendo, cara, é que quando você entrar na página de uma fonte ali que você gosta, eu recomendo que você desça até lá embaixo e procure ler a parte que fala sobre a fonte. Vai estar em inglês, né? Mas você pode traduzir ali, né? E por que eu recomendo isso, cara? Porque ali vai falar o uso apropriado daquela fonte. Então, às vezes a pessoa ela desenvolveu aquela fonte para ser utilizada em impressos e não para você utilizar na internet. Então, cara, a minha recomendação é que você utilize em impressos. Porque quando a pessoa fala que desenvolveu uma fonte para ser utilizada em impresso, é porque ela tomou alguns cuidados específicos que são recomendados para o impresso e ela não tomou os cuidados necessários para você utilizar essa fonte no digital. Então, se a pessoa teve esse critério, cara, tenta respeitar os critérios que ela colocou ali. Nada vai te impedir de utilizar, mas é muito mais seguro você respeitar aquilo ali que a pessoa colocou. Se ela colocou que serve tanto para impresso quanto para digital, tudo bem, você pode utilizar ali no seu carrossel do Instagram, no seu LinkedIn, etc. Mas a recomendação é que você sempre procure entender qual que é a função daquela fonte para que ela foi desenvolvida. Em segundo lugar, eu quero recomendar essa função tipográfica, que é The League of Movable Type. Ela é a primeira função tipográfica a desenvolver, a trabalhar com a ideia de fontes de código aberto. Elas já estão aí há um tempo e esse site, até onde eu sei, não é um site tão conhecido, mas nele também você tem opções de fontes ali que são muito bem trabalhadas e você pode baixar eles gratuitamente. Ali eles, inclusive, logo que você entrar no site, né, você vai ver que colocam ali algumas marcas que utilizam as fontes que eles constroem. Você vai ver que algumas marcas bem grandes, inclusive o próprio Instagram, já utilizou algumas das fontes que eles trabalham ali. A recomendação aqui é a mesma, né? Tenta entender para que aquela fonte foi desenvolvida
e tenta sempre respeitar os critérios que eles colocam ali, né, a definição que eles colocam, as sugestões que eles colocam. As recomendações de fontes gratuitas que eu queria dar eram basicamente essas duas, né, o FontShare e o The League of Movable Type. Em terceiro lugar, eu queria dar aqui uma recomendação, e ela vai ser bem breve, cara, que é em relação ao tamanho de fontes, que muita gente geralmente tem dúvida. No impresso e no digital, cara, funciona de maneiras distintas. Por quê? No digital, a gente tem uma variação muito grande do tamanho do display que a pessoa vai utilizar. Quando a gente fala de impresso, por exemplo, cara, quando você vai fazer, sei lá, um papel A4, por exemplo, tem gente que imprime em tamanho 12, tem gente que gosta de imprimir em 10.5, que, dependendo do contexto, é um tamanho de fonte legível. Mas por quê? Porque você sabe que a pessoa vai estar com 10.5 no tamanho de folha A4 e tem uma distância específica que a pessoa costuma ler. Existe um padrão, inclusive, né, da distância que a gente costuma tomar ali para ler um texto numa folha A4. Então, essas considerações fazem com que esses tamanhos sejam apropriados. Quando a gente fala do contexto digital, cara, a gente tem hoje essa coisinha que a gente chama de celular, que o tamanho pode variar infinitamente. A pessoa pode estar lendo num tablet e a pessoa pode estar vendo, sei lá, naqueles iPhone mais antigos, que a tela ela é bem pequena. Então você precisa considerar isso quando você estiver fazendo a sua escolha de fonte. Uma recomendação aqui de forma geral, cara. O tamanho 16, ele é um tamanho... ele é um tamanho... Como que eu posso falar, cara? Recomendado, eu vou utilizar isso, porque no design não existe uma regra específica, tá, gente? O design ele tem muita exploração e você pode tentar fazer outras coisas, mas existem estudos que são feitos, existem testes que são realizados e geralmente a gente chega a alguns resultados, né? A gente tenta chegar a uma média. Para texto na web, cara, para texto em telas, geralmente a gente recomenda o tamanho 16 pixels. Se a pessoa estiver utilizando um computador, cara, ele vai ser um tamanho que a pessoa vai conseguir ler tranquilamente. Se a pessoa estiver utilizando um celular, também vai ser um tamanho que a pessoa vai conseguir ler tranquilamente, ainda que essa tela de celular ela seja pequena. O vídeo de hoje eu pretendo ser bem objetivo, tá, gente? É isso. Eu quero mais que vocês entrem mesmo nesse site, explorem, testem fontes diferentes. E por que não, né? Compartilhe ele também com outras pessoas, porque principalmente quando a gente fala sobre tipografia, cara, tipografia boa ela precisa ser compartilhada. Então considere compartilhar esse vídeo com pessoas que são empreendedoras, que possuem marcas, etc. Considere curtir esse vídeo também, porque dessa forma você vai garantir que esse vídeo ele seja entregue para outras pessoas. Se tiver alguma sugestão ou alguma crítica mesmo a se fazer, considere comentar aqui embaixo também. E é isso aí, galera, e até o próximo vídeo.